Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Mais uma vez, nós vamos ter um estudo das células, e é um estudo sobre maturidade, dando sequência a esse estudo que a gente tem tido esse ano e que tem nos trazido muito crescimento. E nós vamos iniciar esse estudo, então, tendo um momento de oração. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, ó Deus, por esse momento. E te peço, Senhor, que o Senhor possa me usar, ó Deus. Me usar para levar a revelação, levar a palavra até as casas, para que as pessoas possam sentir o Teu poder, o poder do Teu Santo Espírito, e que possam experimentar da mudança, da transformação que só o Teu amor traz para a vida de todos nós. Fica com cada um nesse dia, nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ver, nesse momento, vamos lembrar do que nós falamos, vimos lá no começo do estudo, sobre o que é revelação. E para a gente poder lembrar, eu vou mostrar para vocês uma imagem agora, tá certo? E essa imagem, ela é um desenho com 3 imagens. Vocês vão olhar rapidamente nesse momento, vão pensar no que vocês estão vendo, e aí eu vou dizer para vocês o que é essa imagem. Então, vocês olharam, né? Nesse cartão, que é em preto e branco, tem 3 imagens. E provavelmente, olhando rapidamente, vocês enxergaram um vaso assim meio clássico, meio de Atenas, assim, meio grego. Na imagem do meio vocês enxergaram uma grande árvore e na última imagem vocês enxergaram provavelmente uma mulher. Pois eu digo a vocês que se vocês olharem com bastante cuidado agora, que eu estou colocando de novo a imagem para vocês verem, vocês vão ver que onde vocês achavam que era um vaso, na realidade é o perfil de 2 pessoas, uma olhando de frente para a outra. Aonde vocês viram uma árvore, uma grande árvore frondosa, vocês vão ver que formando o caule da árvore, você tem de um lado o perfil de um gorila e do outro lado o perfil de uma onça. E a última imagem, que todos provavelmente viram uma mulher, vocês têm um homem de perfil tocando um saxofone. A revelação é algo semelhante. Na realidade, o estudo nos mostrou e nos trouxe que revelação é ver aquilo que muitas vezes a gente já tinha visto, mas através dos olhos de Deus. Agora que nós já relembramos brevemente o que é revelação, que é ver aquilo que muitas vezes a gente já sabe, através dos olhos de Deus, nós vamos falar sobre o estudo de hoje, que é princípios para se obter revelação. É isso, nós precisamos estar habilitado. E estar habilitado é como estar habilitado mesmo, por exemplo, para dirigirmos um veículo. O que precisa para a gente tirar uma carta de motorista ou uma habilitação?
Nós precisamos ter um conhecimento teórico, estudar uma teoria, começar a colocar um pouco dessa teoria em prática e quando nós praticamos um pouco, nós vamos passar por um teste. E aí nós passamos por esse teste e a partir desse teste nós somos reconhecidos por uma autoridade de que temos condições ou que estamos habilitados para dirigir um veículo. Da mesma forma acontece conosco para ter a revelação. Nós temos que estudar a palavra, conhecer a palavra, estar praticando a palavra e nesse momento o Espírito Santo de Deus reconhece, né, que nós estamos habilitados e nós passamos a receber. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar com o nosso coração preparado. Precisamos ter algumas situações no nosso coração que precisam estar preparadas. E por que o nosso coração? Porque o Espírito se manifesta no nosso coração. E a palavra de Deus, em 1 Coríntios 6, ela nos diz assim: porque Deus que disse, nas trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O autor nos traz 5 princípios para obtermos revelação, princípios básicos. O primeiro é termos um coração consagrado a Deus. E o que é ter um coração consagrado a Deus? A gente tem falado bastante sobre isso na igreja. O pecado, todos nós sabemos o que é pecado. O pecado que é fazer, na realidade, a nossa própria vontade. Esse talvez seja, não o maior pecado, mas tudo que a gente gera de pecado está em torno disso, no fim. Que é queremos fazer prevalecer a nossa vontade, ou seja, sermos o nosso próprio Deus. Né? E quando a gente faz isso, a gente naturalmente vai se afastando de Deus, a gente vai se tornando insensível para entender, para perceber Deus na nossa vida, né? Vamos nos tornando insensíveis para compreender os propósitos de Deus para a nossa vida. Né? E quando isso acontece, a gente não consegue obter revelação. Mas o coração consagrado é o coração daquele que obedece, é o coração daquele que se dispõe a negar o seu próprio eu, seu próprio ego, e obedecer e fazer aquilo que Deus está colocando através dos ensinamentos da palavra dele para que a gente faça. E muitas vezes a gente se ilude, ou a gente se engana com essas coisas. A gente vê muitas pessoas dizendo que está fazendo bem, que está fazendo a vontade do outro, que não está fazendo sua própria vontade, né? E, por exemplo, eu lembrei aqui agora de uma situação que eu vivi com meu filho mais velho, que ele, então, conseguiu o primeiro emprego, ia receber o primeiro salário, queria fazer uma academia, se inscreveu na academia, só que ele não tinha o dinheiro para pagar na hora, porque ele não tinha recebido ainda, ele me pediu emprestado. Eu emprestei, e aí ele me ligou, uns 5 dias depois, dizendo que pagaram antecipado ele, que ele já tinha dinheiro para me pagar. E na hora, me bateu aquela tentação pecaminosa de dizer para ele, né? Não, filhinho, não precisa, né? Depois você paga o mês que vem, esse daí fica de presente para você. E por que eu digo que foi uma tentação pecaminosa? Porque se eu realmente tivesse feito isso, que foi o meu desejo, eu teria agindo conforme a minha vontade e estaria satisfazendo a minha vontade. E se eu fizesse isso, eu muito provavelmente estaria impedindo meu filho de viver a alegria e a dignidade humana de adquirir algo com o próprio esforço dele, com o trabalho dele. Então muitas vezes a gente arruma essas desculpas, essas coisas, não, mas é pro bem do filho, é pro bem da pessoa, eu fiz querendo o melhor possível, mas na realidade nós estamos querendo o melhor para nós mesmos e nisso nós pecamos.
Quando nós obedecemos a Deus, nós fazemos o melhor para nós, o melhor para o outro e, principalmente, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. E para isso nós precisamos obedecer. A revelação do Senhor é para aqueles que obedecem. O coração consagrado a Deus é o coração daqueles que negam-se a si mesmo. O segundo princípio é coração ensinável. E aí nós temos uma situação bem interessante, porque assim, no meio de nós, na própria comunidade de fé, nós temos pessoas que acham que ninguém pode ensinar a elas, né? Que somente o ensino pode vir somente de Deus. E outras que acham que tudo sabem, né? Que não precisam aprender mais porque elas já sabem, né? E na realidade, essas duas coisas são equivocadas, né? A primeira, aquele que pensa que ninguém pode ensinar nada a ele, na realidade essa pessoa ela está sendo orgulhosa, ou seja, ela está considerando que ninguém é suficientemente bom ou suficientemente santo para poder ensinar alguma coisa a ela. A outra pessoa, aquela que diz que sabe tudo, em geral, são pessoas inseguras, que têm medo do novo, que têm medo de aprender, porque aprender é ter contato com algo, muitas vezes, que ela não conhecia e ela tem que admitir que não conhece, né? E essas pessoas acabam se tornando pessoas soberbas. E a palavra de Deus, em 1 Pedro 5,5, nos fala: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E também lá em Apocalipse 3,18, Jesus manda o João escrever para a igreja de Laodiceia, para eles comprarem colírio, para que possam ver. E eu digo a vocês, qual é a melhor forma de aprender, se não no meio da comunidade? Na comunidade de fé nós aprendemos através de uma situação formal como essa que estamos aqui hoje, que é a transmissão verbal, né, da teoria e a reflexão dessa teoria, mas nós aprendemos também através das atitudes das pessoas, através de conhecer o mover de Deus na vida das pessoas, que é o testemunho que cada um tem da relação com Deus. Então, o ensinamento, o aprendizado, ele se dá através da interação com a comunidade, através dos relacionamentos. Por isso, não é possível que a gente adquira conhecimento sem ser através desse convívio, um conhecimento completo, conhecimento da palavra de Deus. Ele acontece na interação, na relação entre cada um de nós, membros da comunidade de fé. O terceiro princípio que o autor nos traz é o coração limpo. Em Mateus, capítulo 5, versículo 8, nos diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso é uma promessa, né, que Jesus nos deixa, né? Nós vamos ver Deus, se tivermos o coração limpo. Mas ele aprofunda um pouco mais aqui, o autor, trabalhando uma diferença entre o coração limpo e o coração puro. O que seria o coração limpo, então? O coração limpo é um coração que não tem pecados ocultos, ou seja, é o coração, é aquela pessoa que confessa os seus pecados todos a Deus, né? Não tem segredos para com Deus. Ué, mas e qual a diferença disso para puro, né? De limpo para puro? O autor sugere aqui uma diferença, que seria o coração puro, aquele que além de não ter pecados ocultos, ele é um coração inteiramente voltado para Deus. Ou seja, é aquela pessoa que o prazer está em Deus, né? De tudo na vida dela, né? É aquele coração que não tem como ser dividido com mais ninguém. Ele é totalmente de Deus.
É um coração que não é dividido com filho, não é dividido com família, não é dividido com negócios, com profissão, com amizades, com riquezas. Né? A gente tem um exemplo bíblico, né? Muito forte disso, que é o próprio Abraão. O Abraão, por amor a Deus, ele aceitou sacrificar o filho. E ele foi com o filho até as últimas consequências. Se Deus não manda o anjo parar a ação dele, ele ia matar o filho, porque para Abraão entendeu, quando Deus se manifestou a ele, que esse Deus, né, era o único Deus e deveria ser tudo na vida dele. Então, para que a gente possa ter revelação, o nosso coração tem que ser somente de Deus. Tem uma música do Arautos do Rei que diz: se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Então Deus não pode passar de uma ilusão no nosso coração, ele tem que ser o primeiro e único. E lá em Lucas 12, 34, a palavra de Deus também nos ensina: porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então o nosso tesouro tem que ser o nosso Deus. Embora pareça simples e fácil, o quarto princípio proposto talvez seja um dos mais difíceis. É um coração sem véu. O que seria esse coração sem véu? Em 2 Coríntios 3,15, a palavra de Deus nos diz: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Essas palavras são de Paulo, falando sobre os judeus, que até hoje, quando os judeus leem Moisés, eles não conseguem enxergar ainda a revelação de Jesus, porque o véu está posto sobre eles. O que é esse véu? Esse véu é o véu do tradicionalismo. E por isso que eu disse que talvez seja uma das coisas mais difíceis, porque a tradição, ela é importante para a nossa vida. Inclusive, a tradição é um dos pilares do nosso entendimento da palavra de Deus, porque a gente olha para trás e vê, né, toda a caminhada de Deus e toda a caminhada de fé do povo, né, e toda essa tradição criada por essa caminhada e por essa manifestação de Deus na história, ela é importante para nós entendermos a palavra de Deus e entendermos esse Deus hoje no nosso momento histórico. Porém, o nosso momento histórico é um momento histórico diferente daquele que foi lá atrás. E muitas vezes nós nos apegamos a esse passado como verdade única e imutável, né? E não conseguimos enxergar o futuro, olhar para frente. E aí temos dificuldades de enxergar muitas vezes a revelação de Deus. E isso foi o que aconteceu com o povo judeu. O povo judeu teve dificuldade de entender Jesus, o Messias, a revelação de Jesus no meio deles, porque ficou preso. Muitas vezes, estar preso ao passado também, para muitas pessoas, é como um porto seguro. Tipo assim, não, se eu me permitir pensar de uma outra forma aquilo que eu já conheço daquele jeito, isso pode mexer com as minhas bases, isso pode transtornar a minha mente, isso pode colocar em questionamento aquilo que eu creio, ou as bases da minha fé. Muitas pessoas têm medo disso, né? Ou seja, quando isso acontece, essas pessoas estão sendo escravizadas por esse passado, pela tradição. E a tradição não existe para nos escravizar, ao contrário. A tradição, ela deve nos libertar cada vez mais, porque cada vez mais Deus se revela a nós no presente, no nosso momento histórico, a partir da história do povo do passado, e ele se revela. E muitas vezes ele se revela com uma novidade para nós. E por isso nós precisamos estar abertos, precisamos deixar
esse tradicionalismo, né, para trás, para podermos viver o novo que Deus tem para nós hoje. O quinto e último princípio seria estar cheio da palavra de Deus. E existe um princípio bíblico importante que nós já vimos, mas vamos revê-lo agora, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46, e nos diz o seguinte: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois do espiritual. À medida em que se enche a mente com a palavra do Senhor, Ele mesmo se encarregará de transformar esse conhecimento, inicialmente mental, em algo espiritual, que transformará, gerará fé e encherá de vida. Então é isso. Esses são os 5 princípios básicos que nós precisamos perseguir para podermos ter essa oportunidade da revelação do Senhor, que é termos um coração consagrado a Deus, temos um coração ensinável, temos um coração limpo, um coração puro, temos um coração sem véu e o nosso coração estar cheio da palavra de Deus. Bom, eu costumo chamar o nosso grupo lá da célula de povo de Deus. Então, povo de Deus, querido e abençoado povo de Deus, eu desejo que vocês realmente façam uma reflexão sobre o que a gente estudou hoje e que vocês se dediquem a alcançar a revelação do Senhor, porque quando a gente enxerga pelos olhos de Deus a nossa realidade, aquilo que está à nossa volta, nós entendemos completamente a vontade dele para a nossa vida e isso traz a transformação tão almejada, tão desejada por cada um de nós. E para que vocês continuem crescendo, eu queria motivá-los, né, lembrando que a nossa comunidade de fé tem tido outras oportunidades de crescimento na fé, né? E que vocês estejam atentos e tirem, né, o tempo, tem um horário lá que é publicado, né, cada atividade. Então nós temos na quarta-feira o estudo da célula, na sexta-feira a gente tem um momento de crescimento espiritual, de oração, e no domingo nós temos escola dominical e culto. E cada momento desse tem um horário. As atividades de quarta e domingo, elas são publicadas no YouTube, no horário que vocês recebem o link no determinado horário. E a atividade de sexta-feira, ela é uma live no Facebook, que também tem um horário, no caso de sexta-feira, 20 horas. Então, como já tem um horário que é publicado, isso na internet, seria importante você aproveitar e se organizar para reservar este horário, porque neste horário estaremos juntos, aprendendo, louvando a Deus, estaremos juntos orando. Então seria importante, mesmo que fique gravado na internet, o fato de estar gravado deve servir sim para que você possa revisitar, para que você possa verificar algo que você não entendeu direito ou verificar algo que você quer refletir um pouco mais. Então, para isso é muito importante que vai ficar gravado lá. Mas é muito importante que você retire, reserve esse horário na hora que é publicado para estar junto com o povo. Estar junto como povo de Deus, como um só corpo. Estarmos reunidos nesses momentos, aprendendo e podendo nos encher mais e mais da palavra de Deus na nossa vida, fazendo até o que nós estamos aprendendo aqui, que é esse quinto princípio, estar cheios da palavra de Deus. Vamos, então, para encerrar, vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento, um momento privilegiado de estarmos juntos na Tua presença, Senhor.
momento de estarmos aprendendo mais e mais da Tua Palavra, buscando a revelação que é algo extremamente importante para a nossa vida, para a transformação da nossa vida. Senhor, nós queremos, ó Pai, a revelação da Tua Palavra. Queremos que o Teu Santo Espírito venha a nós e nos traga, Senhor, a novidade, nos traga, Senhor, o olhar que é Teu, nos traga, Senhor, a possibilidade de enxergarmos através dos Teus olhos, Senhor. Nós queremos esta oportunidade, Senhor, porque quando isso acontece em nós, isso traz transformação para o nosso ser, porque existe um entendimento completo do nosso ser, não é um entendimento só com a mente, mas um entendimento de todo o nosso corpo, de todos os nossos sentidos, ó Pai. E nós queremos viver mais e mais essa experiência, Senhor, porque nós sabemos que quando isso acontece, nós nos tornamos melhores, nós nos aproximamos mais e mais de sermos a imagem e semelhança de Ti, Senhor, e podemos mais e mais alcançar outras pessoas, que este é o nosso maior objetivo, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender para nós mesmos, para nos enchermos e sermos nós mesmos soberbos e entendedores da Tua Palavra, mas estamos aqui, Senhor, sedentos de aprender a Tua Palavra, de Te conhecer melhor, Senhor, para podermos alcançar mais vidas e levarmos a Tua vida eterna, Senhor, a vida abundante e a libertação que Jesus Cristo nos trouxe a outras vidas, Senhor, para que muitos possam ser alcançados, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, por este grupo que está podendo ouvir essas palavras neste momento. No nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém. Boa noite para vocês, que Deus abençoe cada lar, cada família, proteja e que esteja com cada um de nós nessa semana, no nome de Jesus. Amém e amém.